Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, pastor Wellington aqui quem vos fala, direto da Inglaterra, no Reino Unido. Essa é minha esposa, a irmã Anabela Alves, missionária Anabela Alves. Pai do Senhor, irmão, Deus abençoe. Queridos, vocês que estão aí realizando esse culto missionário, nessa manhã missionária, ou culto missionário, isso está sendo organizado pelo pastor Jonas, coordenador aí da AD Seara, orientado pelo pastor Hélio Ribeiro, também sobre a coordenação do diácono Jonatas. Deus abençoe, querido, obrigado pelo convite, obrigado por poder me dar essa oportunidade de fazer esse vídeo apresentando a toda essa igreja linda que está realizando esse culto missionário, e o país em foco é a Inglaterra. Eu fico muito orgulhoso por isso. Por quê? Porque nós somos a AD Seara. Pastor Hélio Ribeiro foi o meu primeiro pastor na área 14, no ano de 2000, 2001 aproximadamente. E uma das perguntas que sempre me fazem: pastor, como é que se deu essa chamada missionária, não é, para poder partilhar, principalmente para os jovens que fazem essa organização? Parabéns a propósito pelas organizações dos cultos missionários e das representações aí colocadas na igreja para motivar você, não só a ser missionário, mas para fazer missões. Quando tínhamos a organização dos cultos missionários na área 14, quando era o pastor Hélio Ribeiro, sempre a gente participava. Sim. E existiam uns talõezinhos de contribuições e a gente gostava de contribuir, a gente comprava os talões. Sim. Era coisa de R$1, R$5, e sempre a gente esteve envolvido não só com cultos missionários, mas com campanha evangelizadora, porque a primeira missão começa na sua igreja local, não era, Bela? Tu era do grupo dos enfermos. Bela visitava os grupos dos enfermos e eu visitava os novos convertidos e os jovens. Então, missão começa a partir da sua igreja local. A minha chama ardia por fazer missões e o meu pastor sempre me ensinou: faça missões na sua igreja local. Nós participávamos de culto ao ar livre, evangelismo de rua. E é engraçado que nesse tempo, eu estava gravidando, né? Estava grávida de Ruth, e Isaac. Nada me impedia de estar fazendo, evangelizando, porque a gente sempre a gente amou, né? Essa parte de evangelizar e ganhar almas. E uma das perguntas, Bela, que sempre nos fazem é: como é que nasceu essa chamada missionária? Eu vou dizer para você, existia uma rádio que foi comprada pela igreja chamada RBN, era até na AM, e um dia nós estávamos em casa ouvindo a EBO, e nesse culto foi separado missionários, e eu dobrei o meu joelho para orar pelos missionários. Ouvindo a rádio, os missionários estavam sendo apresentados. Escute isso. Desculpa, mas aí antes disso aí, Deus já estava usando os profetas. Deus já estava falando na igreja, nos trabalhos que a gente participava, o Senhor dizendo: vou te enviar, vou te levar para o outro lado, e a gente agarrou a promessa e ficamos cooperando, servindo na igreja. Escute isso, igreja, é muito sério. Deus falou e Deus cumpriu. O Deus que usou os irmãos como profeta, dizendo que ia nos levar, Deus nos levou para a Europa. E como aconteceu essa chamada? Deus falou no meu coração. Quando eu estava orando pelos missionários, eu estava dizendo: Deus, envia missionário, envia missionário. Sabe o que Deus disse? Para Portugal. Sabe o que Deus disse? Se prepare que eu vou enviar você. Falou para mim, eu chorei, conversei com a minha esposa e disse: Deus vai mandar a gente. E aí aconteceu, queridos. No ano 2001, nós chegamos em Portugal, meu sogro comprou um restaurante e me deu para eu tomar conta, mas o plano de Deus era outro. Como Deus tinha falado: vou abrir portas entre portas, ou seja, a porta do restaurante para que a gente fosse para tomar conta em Portugal foi uma porta que Deus abriu para a gente abrir uma igreja em Portugal. E o mais interessante, que isso serve de edificação, para todos que estão nos escutando. Que quando Deus falou com ele, que ele estava de joelho, ele contou para mim, eu disse: meu Deus, Deus tem falado para mim em sonho, tem usado profetas, Deus me revelava em sonho. A gente pregando lá num deserto, no sonho era um deserto, e realmente a Europa é um deserto. E aí eu sei que, de repente, mamãe viaja para Portugal. Exato. Vê só, porque ele disse assim, ele dizia a Deus: Senhor, como será se a gente não tem condição? A gente não tinha condição de ser enviado e até de comprar a passagem de viajar. Aí eu sei que Deus pegou, já estava trabalhando sem a gente saber. Minha mãe foi passar férias em Portugal, meu pai foi passar férias, e de repente Deus já estava usando uma pessoa do outro lado para vender a ele um café. E aí eles se lembraram de nós. Amém.
E aí lembrou e foi quando mandou ligou. a passagem, Não, né? Ele então, mandou ligou, a passagem. disse, Bela, queres vir para Portugal? E aí eu me lembrei do que Deus tinha falado com ele, tinha falado comigo. Eu disse, meu Deus, mamãe, isso é promessa de Deus. Então tá feito. E o interessante é que a gente não foi para Portugal enviado pela igreja. Não. Nós fomos para poder trabalhar no mundo secular. Como nós nunca gostávamos de ficar parado na obra, a gente começou evangelizando, começou realizando o culto, salvou a família de Anabela toda aceitou o Senhor Jesus. E para não demorar nesse vídeo, eu queria que você soubesse, primeiro, como é que aconteceu a nossa chamada? Deus falou conosco. Segundo, nós éramos sempre e somos empenhados na obra de Deus. Tudo que era atividade na igreja, o pastor Hélio Ribeiro é testemunha. Ele foi coordenador da área 14 e toda vez que o evangelista, na altura, Hélio Ribeiro precisava da família Alves, nós estávamos lá. Bela com o bebê no colo, barriga grande com o Isaac na barriga, Michele, e sempre a gente esteve ativo. Para você entender, queridos, a chamada missionária começa na sua igreja local. Faça o melhor para Deus. Amém. E para poder ser breve nesse áudio aqui, nesse vídeo, foi me mandado algumas perguntas e eu queria dizer a você que a mudança de Brasil para Portugal e Portugal para a Inglaterra, tudo isso aconteceu através de profecia, Deus falando conosco. Quando fundamos as duas igrejas em Portugal, fundamos em Lisboa, em Moscavide, fundamos no Porto, na Ariosa, e quando sentimos o desejo para vir para a Inglaterra, Deus nos fez chegar aqui nesse país e Deus usou um pastor dizendo, vai chegar o tempo, e quando chegar, você vai saber. E Deus colocou no meu coração, no da minha esposa e nos meus filhos, de vir para a Inglaterra. Conversei com o pastor, disse para ele que eu estava vindo para a Inglaterra por uma chamada de Deus. Não foi o homem, não foi a voz do diabo, foi a voz de Deus que colocou no nosso coração. A igreja ficou encaminhada e nós viemos independente para a Inglaterra. E hoje nasceu uma igreja. Assembly of God for the Nations, que quer dizer Assembleia de Deus para as Nações. Deus tem nos dado graça. Estamos em parceria com a AD Seara. Somos família da AD Seara, somos filhos da AD Seara. Por isso eu louvo a Deus por vocês lembrar da gente aqui na Inglaterra. Obrigado, Diácono Jonatas. Obrigado, Pastor Jonas. Deus abençoe, Pastor Hélio Ribeiro, irmã Edjane. E para finalizar, por que você tem que orar pela Inglaterra? Porque a Inglaterra está sendo um país fechado, onde a cada mês são fechados 70 igrejas evangélicas. Igrejas são transformadas em pubs, igrejas são transformadas em, como é que chama aquele local? Apartamentos. Igrejas estão sendo transformadas em restaurantes. E mais recente, uma igreja ali na minha cidade foi trocada, transformada em uma mesquita. Uma igreja desses hindus, que Deus tenha misericórdia. E, estatisticamente, o cristianismo está em torno de 40% na nação inglesa. Porém, na prática, os ingleses estão deixando de vir para a igreja. Os ingleses jovens estão se distanciando da igreja. A igreja está envelhecendo. Orem por nós, missionários aqui na Europa. Orem por nós, missionários, principalmente aqui na Inglaterra. Nós precisamos da vossa contribuição, nós precisamos das vossas orações e nós precisamos do vosso apoio. Mandem mensagem para a gente, né, Bela? Até mesmo uma palavra de ânimo, porque nós estamos aqui e precisamos de vocês. Amém. Queridos, para finalizar, eu preciso que vocês orem, porque uma das maiores necessidades de um missionário aqui na Inglaterra, no meu caso, é sustento financeiro. A libra é muito alta e nós, missionários, temos que trabalhar secularmente e depois trabalhar na igreja, e não é fácil, porque o país ele é puxado, é cansativo, e nós temos que trabalhar no secular, correr para a igreja, fazer visitas. Nós precisamos, porque aqui tudo é caro. Um templo desse que nós estamos aqui, o aluguel é muito caro. Nós precisamos da vossa contribuição, oração e participação. Os motivos de orações que vocês devem levar em consideração é salvação de almas. Essa é minha prioridade. Estou aqui porque Deus nos trouxe. Portanto, o meu maior desejo é salvação de almas. Quando vocês orar pela Inglaterra, diga, Senhor, salva almas naquele local. Amém, queridos? Amém.
Temos 2 ingleses novos convertidos nessa igreja. A maioria dos crentes da nossa igreja é portugueses. Que Deus salve mais aqui nesse país. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.